Irmãos, a Cristolândia, 6 anos de ministério. Não sei se os irmãos já ouviram falar. Fernando Brandão, nosso diretor executivo, há 6 anos atrás, em umas 7 conferências lá na PIB de São Paulo, decidiu um daqueles dias ir almoçar e falou: não vou pegar táxi, não vou pegar carona, eu vou caminhando para o restaurante. É próximo, então eu vou caminhando. E ele foi caminhando e se perdeu em uma daquelas ruas de São Paulo, e quando percebeu, estava na Cracolândia de São Paulo. Quem é que já ouviu falar na Cracolândia? O pessoal que conhece? Já ouviu falar? Eu estive lá 3 meses. Toda sexta-feira a gente, depois das 11 horas da noite até 4 horas da manhã, todos os radicais das Missões Nacionais, toda sexta-feira iam lá para o centro da Cracolândia. Ficavam evangelizando lá, levando alimento, levando a palavra de Deus, cobertor para eles. E eu vou falar para você, meu irmão, tudo que passa na televisão ali está bem diferente do que na verdade é. Eu tive o desprazer, irmãos, de ver pessoas nuas, pessoas ensanguentadas, e todo tipo de coisa que você possa imaginar em um curto espaço de tempo. É realmente muito pior do que você tem, do que você consegue ver na TV. E aquele homem estava ali perdido no meio dessas pessoas. E perdido no meio dessas pessoas, ele começou a orar, porque ele ficou com medo, e a gente sempre diz, né, que crente quando fica com medo faz o quê? Ele ora. Ele orou e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. E no seu testemunho ele disse que Deus, falando com ele, disse: olha ao teu redor. Olha quem precisa da minha misericórdia. E ele, contando seu testemunho, ele diz que as suas próximas palavras naquela igreja foram diferentes. Nasceu ali o sonho de plantar a primeira igreja batista daquele lugar. Mas não seria a primeira igreja batista da Cracolândia, seria a Cristolândia. Alguns meses depois, 7 pessoas, chamamos de Radical Brasil, com essa camisa que o Felipe está ali, começou a evangelizar. Levar pão, café da manhã para aquelas pessoas, cortar o cabelo delas ali em algumas tendas no meio da rua. E aquelas pessoas foram tendo contato com a palavra de Deus e foram aceitando a Cristo. Mas aí nós tivemos uma dificuldade, porque aquelas pessoas aceitavam Jesus e nós íamos levá-las para onde? Aí então começamos a estabelecer um local, uma igreja, que nunca fecha as portas. E é aquele lugar ali as pessoas podem ir, cortar o seu cabelo, tomar banho, ouvir a palavra de Deus, almoçar e ficar um tempo naquele lugar. As unidades começaram a se estabelecer. Nós começamos a colocar unidades chamadas de CFC, Centro de Formação Cristão, em vários lugares de São Paulo. As pessoas iam para a triagem, recebiam esse primeiro atendimento, redução de danos, e quando falavam: eu quero esse Jesus, eu quero mudar de vida, nós levávamos elas para o Centro de Formação Cristão. É restabelecer nessa pessoa a visão de Cristo, o contato com Jesus. E nesse Centro de Formação Cristão, ela vai sendo tratada. E aí, na Cristolândia estabeleceu a seguinte forma de tratamento. O aluno entra na triagem, que é esse lugar onde ele corta o cabelo, toma banho, toma café da manhã, recebe a palavra de Deus. E quando essa pessoa, ela entendeu que quer Jesus Cristo, aceitou Cristo na tua vida, ela passa para a primeira fase do tratamento, que nós chamamos de desintoxicação de 2º grau e discipulado. Após a primeira fase, ela é transferida para a segunda fase, que nós estamos agora em Campo Grande, produzindo essa segunda fase, que é a reinserção à sociedade e à família. As pessoas vão para esse lugar e aí vão poder fazer cursos profissionalizantes, cursos para fazerem concursos públicos e as outras coisas mais, para serem reinseridos à sociedade e à família. E aí ele pode ir para casa e depois recuperado e com Cristo no coração, que é o mais importante. Essas unidades, elas começaram a crescer, e crescer demais. De São Paulo veio para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro foi para a Bahia, depois foi para o Espírito Santo, depois foi para o Distrito Federal, depois foi para Minas Gerais, e hoje nós estamos em 7 estados. Aproximadamente 1.200 homens sendo assistidos, 5.000 refeições por dia. E Deus tem feito crescer. Isso é a obra, irmãos, da Cristolândia no Brasil. Nós queremos crescer, nós precisamos avançar mais. Nós precisamos avançar mais porque tem muitas pessoas ainda nas Cracolândias, tem muitas pessoas ainda presas pelos vícios das drogas. Esses meninos aqui representam a Cristolândia do Brasil. Nós somos a unidade aqui pertinho, ali da Cidade Batista, acho que todos aqui conhecem.
E a nossa triagem hoje é na Central do Brasil. As pessoas vão para ali naquele lugar e depois são transferidas ou para Campo Grande, na Cidade Batista, ou são transferidas para Alcântara, ou são transferidas para Santo Antônio de Pádua, que são as nossas unidades aqui no Rio de Janeiro. Tá certo? Esses meninos aqui, alguns vieram das ruas, outros não vieram das ruas, tinham suas famílias, tinham zelo pela tua casa, mas a droga fez com que não tivessem mais condições de administrar. E nós bem sabemos, irmãos, que o pecado faz isso. O pecado é quando nós não conseguimos administrar as coisas. Quando as coisas são exageradas, quando as coisas saem do controle, é pecado. E por conta disso, nós precisamos de Jesus. Porque é Ele que liberta o homem das drogas, que liberta o homem da condenação do pecado. Amém? Eu sempre tenho uma pergunta que eu faço às igrejas, quando eu vou, eu quero fazer essa pergunta aqui. Talvez algumas pessoas até considerem essa pergunta aqui redundante, passando essa pergunta na igreja, né? Mas eu quero fazer essa pergunta aqui. A pergunta é o seguinte: quem é que acredita em milagre? Você pode levantar sua mão, irmão. Você acredita muito, acredita pouco? Levanta sua mão assim. Você acredita em milagre? Amém? Amém. Eu também acredito em milagre. Eu acredito que o nosso Senhor Jesus é um Jesus que faz milagres, que fez na igreja primitiva e sempre tem feito durante todo o tempo da igreja, a história da igreja, até hoje é um Deus que faz milagres. Nós temos vivido um tempo, principalmente um tempo de um evangelho antropocêntrico, de um evangelho que prega o homem como centro, de pessoas que só vão à igreja para satisfazer tão somente suas vaidades, suas necessidades. E nós sabemos disso, irmão. Jesus, Ele satisfaz sim, mas nós vamos para Cristo pelo que Ele é e não só pelo que Ele pode dar para nós. Eu creio nisso, creio que Deus faz milagre, mas nós temos vivido um tempo em que muitas pessoas saem de porta em porta procurando milagres, ou seja, procurando que sejam atendidas as suas vaidades. Eu acredito nisso, eu creio que Deus cura assim, o paralítico, que Deus cura o cego, e amém por isso. Glória a Deus por isso, amém? Amém. Mas nós temos que lembrar, irmãos, que tem um milagre que nunca vai ser abolido da igreja. Que toda a igreja, todo aquele que é habitado pelo Espírito Santo pode estabelecer através do poder do Espírito Santo. E a palavra de Deus vai dizer que esse milagre é muito maior de qualquer outro milagre. Esse milagre é quando o pecador remido entrar no céu. A Bíblia diz que é o único milagre que o céu faz festa. O céu não faz festa quando acontecem outras coisas, mas quando o remido entra no céu, o céu faz festa. Esse é um milagre. Você crê nisso? Amém. Eu quero apresentar para a igreja Cristolândia o milagre do Senhor Jesus. Pessoas que estavam perdidas no pecado, né? Porque todos os pecados e institutos estão na glória de Deus. Mas hoje podem viver o novo tempo de suas vidas e poder viver Romanos 8:1, que diz: mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus?